Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Gustavo e mais uma vez aqui estamos ao vivo, conforme prometido ontem, com um hangout muito especial. Um hangout onde estaremos comentando sobre um tema que, de acordo com a sua compreensão, dependerá do seu futuro. Este é o meu, o seu, o nosso canal 4SA Flórida e hoje começando uma nova série falando sobre salvação. Vamos à vinheta e daqui a pouco já começaremos a transmitir nas outras plataformas. Muito bem, aqui estamos de volta e eu quero mandar um beijo no coração de cada um dos amigos que já estão seguindo o canal por essa plataforma que eu estou gostando muito, que é o Twitch. Vamos começar agora na página do Facebook. Começando aqui no Facebook. Olá, muito boa noite a todos, eu sou o Gustavo e mais uma vez aqui estamos ao vivo com o seu, meu, nosso canal 4SA Flórida. E conforme prometido, o tema de hoje será um tema deveras importante. Estaremos comentando sobre salvação, uma série de hangouts onde iremos ver a fundo o plano que Hashem tem para cada um de nós. Agora vou começar aqui no Periscope. Vamos lá? Muito bem, já ao vivo no Periscope, eu sou o Gustavo. E este é o seu, o meu, o nosso canal 4SA Flórida. E vamos começar aqui agora também no FoiceTube. Iniciando. 3, 2, 1, ao vivo! Muito boa noite, Brasil, boa noite, Europa, bom dia, Ásia, bom dia, Oceania, bom dia para o continente africano. Mais uma vez com todos vocês. Este que vos fala, o perturbador de Israel. Eu sou o Gustavo e aqui estamos com o seu, meu, nosso canal 4SA Flórida. Já comecei a transmissão aqui pelo Twitch, ainda acertando aqui a câmera. Estamos também pela página do Facebook, pelo FoiceTube e também pelo Periscope. Você que é meu amigo no Twitter, você pode então ver essa transmissão também pelo Twitter ou Periscope. E aqui, os nossos amigos que já estavam aguardando ansiosamente. Permita-me saudar aqui a todos. Opa, parou aqui. Vamos lá. Vamos ver. Kennedy Petkov, Clodoaldo Campos, Rudilindo, Lucilara, Adriana Scala, Celso Freis, Hélida Vicelli, Carlos Eduardo Trombeta, Liane Castro, Rubens Ribeiro, Clodoaldo Campos, Juliana Rosa, Silvia Angelino, não falta uma, Jorge Maia também, sempre presente, Katie Elwood Ann, boa noite também para você, Matheus Laim, Ronaldo Silva, Andréa Saraiva, Tiago da Rocha, Sara Rita, Jonas Barufi, Suzy Kisuzi, Everton Pinto, casal Recife está aí. Karina com aquelas pizzas que são uma verdadeira tentação, né, Karina? Vamos lá. Carlos Neri, Nilda Patriota, Ana Cristina, Jonathan Ferreira, Magali Magalhães, Ana Paula Bachega, Rose Mesquita, Aline Raag, QI de Ameba. Ana Paula Bachega também está sempre aí. Ana Paula Bachega também está sempre presente. Gabriel Vianini, Carlos Neri, Alessandro Jesus, André Castilho, Edilzete Sete, Eliane Alves da Cruz Gonçalves, Luke Lesnar, Magali Magalhães, Fábio M. Castro, muita gente acompanhando. Aqui pelo Facebook nós temos também muita gente chegando. Voltando aqui rapidamente, Saulo Mota, Serva Esther, Emerson da Silva Oliveira, Cida Cavalcante, Moisés Lima, quem mais? Luza Santos, Matheus Laim, também aqui,
no Facebook. A Maria José Yamada, um abração. Denner Pereira Alves, André Pires Castilho. Ele colocou aqui: o YouTube está te boicotando legal aqui no Brasil. É mesmo? Falando em Brasil, pessoal, em maio estarei chegando aí na terra do pau Brasilis. Eu e minha esposa vou ficar 10 dias. Minha esposa vai ficar mais de um mês, porque depois tem que... Um mês, né? Depois tem que voltar porque tem que se trabalhar, né? Para pagar as contas. Então, em maio, mais precisamente no início de maio, na primeira semana de maio, estaremos chegando aí no Brasil, tá bom? Valdeir Monteiro, Vitória Hadid, Rafael, Cida Cavalcante, Fábio Azevedo, Claudinei Pereira da Silva, Thales Michel Bertolini, Felipe Nascimento Silva, Daniel Silva, Maria APR Silva, Simone Lima, Rafa Olívia Oliveira. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes. Pessoal do Twitch, não dá, se eu entrar aqui pelo Twitch, então perco a imagem, não dá para ver quem está no chat, mas um grande abraço para todos vocês. E aqui, como vocês podem ver no Twitch, ó, aqui no sendo transmitido, tô vendo que tá legal, espero que tudo esteja bem e também espero que todos já tenham a Bíblia em mãos. E antes de começarmos a falar, 146 pessoas já acompanhando, muito obrigado. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo ilumine os nossos pensamentos. Amém? Nosso Pai e também Redentor, primeiramente, queremos agradecer-lhe por tudo que tem acontecido em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem proporcionado, ainda que dificuldades apareçam, mas sabemos que muito maior é aquele que está em nós do que aquele que luta contra cada um de nós. Te pedimos a tua direção e bênção para esse hangout, que não terminará hoje, mas teremos uma série de mensagens para a edificação da verdadeira igreja. Como diz o teu servo, doutor Renato Pedrosa, não a igreja prostituta, mas a verdadeira noiva, a qual o Senhor virá buscar e que está sendo ataviada, preparada para as bodas do Cordeiro. Te agradecemos, Pai, em nome de Yeshua. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, meus amigos, então vamos abrir a nossa Bíblia e eu vou começar falando de Abraão. Peraí, Gustavo, Abraão? Você coloca o título do Hangout de salvação e vai começar a falar de Abraão? É isso mesmo? Eu ouvi direito? Você vai falar de Abraão? Sim, de Abraão. Abraão, ele é espiritualmente falando, um retrato da igreja, da verdadeira igreja de Yeshua. E eu vou provar para vocês isso. E por que Abraão, que é o pai da fé, foi com ele que praticamente começou tudo, é importante para que eu entenda a salvação que Yeshua, Jesus, que o Pai me proporciona. Se você pegar a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 3, livro de Gálatas, capítulo 3, diz assim, logicamente, pessoal, não vai dar para falar tudo hoje, vamos passar aqui 1 hora juntos, tá bom? E teremos outros hangouts com esse tema. Inclusive até eu quero já desde já agradecer a disposição e disponibilidade do pastor Alisson, que me enviou um e-mail. Pastor Alisson, no próximo hangout eu terei o maior prazer de contar com a sua presença aqui. Esse será basicamente uma introdução. E aí no próximo hangout terei o maior prazer em contar com a sua presença aqui
também abençoando a cada um de nós, tá bom? Então, Gálatas, capítulo 3, versículo 23 adiante, diz assim: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora o versículo 29, que eu gostaria que você prestasse atenção, diz assim, e aí você já vai começar a entender o porquê eu quero começar essa série de hangouts falando sobre Abraão. Diz assim: e, como já comentei diversas vezes, a palavra do nosso Pai não podemos lê-la vendo televisão, escutando música. Você deve ir para um lugar onde haja silêncio, porque todas as vezes que você abre esse livro, o próprio Adonai estará falando com você. E leia tranquilo, pausadamente, respeitando a pontuação. E como eu também faço questão de enfatizar, mais importante do que ler e decorar versículos e livros, medite. Meditar significa extrair o espírito da palavra, o que está escrito aqui. Preste bem atenção. E se sois de Cristo, quer dizer, há uma condição, porque se somos de Cristo, então o que acontece? Também, por sermos de Cristo, ou de Yeshua, então também sois descendentes de quem? De Abraão. Agora, também podemos interpretar da seguinte forma: se não somos de Cristo, ou seja, se não fomos revestidos de Cristo, se não o aceitamos, se não mortificamos a nossa carne pelo batismo nas águas, se não nascemos da água e do Espírito, então tampouco podemos ser descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja que coisa maravilhosa. E, vírgula, se sois de Cristo, aí está a condição. Também, ou seja, se o fulano, o ciclano é de Cristo, então como consequência, pelo fato da pessoa ser de Yeshua, de Hashem, de Adonai, de Cristo, por consequência, como consequência ou por conseguinte, essa pessoa também é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Que promessa? A mesma promessa ou promessas que o Pai, que o Eterno, que o Altíssimo fez a Abraão. E que promessas foram essas? Agora vamos lá no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, o livro dos inícios. De Gênesis, capítulo 12, onde começa a história do nosso pai na fé. Onde começa a história de um homem que andou com o pai e através dele começou tudo. E diz assim, capítulo 12, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vamos fazer uma pausa.
Primeira pergunta: por que o Altíssimo determinou que Abrão saísse da sua terra, da casa da sua parentela e da casa do seu pai e fosse para uma terra que ele sequer conhecia? Porque o verbo aqui está no futuro. E vai para a terra que te mostrarei. Quer dizer, Abrão ainda não tinha visto a terra. Ele não viu. Ele não sabia se a terra era boa para o cultivo, para o plantio, não sabia se a terra era boa para pastagens, não sabia absolutamente nada. Nada. Muito bem, o pai de Abrão, Tera, ele ganhava vida vendendo santos, imagens, nichos. Era assim que ele ganhava vida. E se não me engano, caso esteja errado, por favor, deixe aí no chat ou então nos comentários. Ur dos Caldeus. Opa, travou aqui. Vamos lá, agora sim. Ur dos Caldeus era nada mais, nada menos que a Babilônia, onde hoje, mais conhecidamente, o Iraque, onde está o Iraque. Então predominava, já na época de Abraão, a idolatria, o banditismo, abundavam as orgias, as trapaças, etc. E veja que o Altíssimo, o Eterno, o chamou pelo nome. Então, entre todas as pessoas que faziam parte, formavam a família de Abraão, o Eterno escolheu, o chamou pelo nome. E o que isso tem a ver, Gustavo? Como você disse logo no início, que Abraão, espiritualmente falando, ou Abraão, é um retrato da igreja, da noiva de Yeshua. Porque hoje, como já muito bem desenhou e explicou o doutor Renato Pedrosa, existem a igreja prostituta, que não é somente a igreja católica, mas também a igreja evangélica, que foi infiltrada e está infestada de teologias e dogmas, é teologia da prosperidade, toma um envelope aqui para trazer o seu sacrifício, e dá a rosa, e dá o pau, e dá a pedra, e dá a lâmpada, e dá a vassoura, e dá a caneta para assinar contratos, e tantas outras barbaridades que estão sendo feitas, que estão sendo realizadas em nome de Cristo, para conquistar pessoas, angariar fundos, e campanhas e mais campanhas, e a palavra, a simplicidade do Evangelho é posta de lado. Ou seja, essa igreja prostituta que se vende por dinheiro, essa igreja prostituta que se corrompeu com os príncipes e políticos da terra, essa igreja realmente vai ficar aqui, pessoal. Essa igreja vai ficar, e eu vou provar isso para vocês dentro aqui do livro de Gênesis sobre Abraão. Essa igreja vai ficar aqui e vai passar pela tribulação e pela grande tribulação. Essa igreja prostituta que vai aceitar o ecumenismo, essa igreja onde os líderes espirituais estão envolvidos em coisas que só ao mencionar causa vergonha, pastores envolvidos com a maçonaria, pastores que precisam de um jatinho para pregar, pastores que choram na televisão pedindo oferta e depois compram fazendas, pastores que andam com carros blindados, pastores que necessitam de segurança, pastores envolvidos em orgias sexuais, pastores envolvidos em escândalos, escândalo da loteria, das ambulâncias, escândalo da Petrobras também, pastores que também estavam e estão envolvidos no escândalo da JBS, na Lava Jato, essa igreja prostituta, porque tal como o pastor, assim são as ovelhas.
Então, essa igreja prostituta vai ficar aqui. Porque é a igreja visível, feita por mãos humanas, constituída de templos, de altares suntuosos, lugares espetaculares que custaram milhões de reais, mas que certamente o Altíssimo ali não habita. Então, o Altíssimo chamou Abraão pelo seu nome. Abraão, ele poderia ter chamado uma outra pessoa, mas, como essa palavra aqui nos diz que o Pai que servimos, ele é passado, presente e futuro, e certamente, mesmo em meio àquela idolatria que reinava na região, aquela vagabundagem, orgias, banditismo, etc., falcatruas, orgias e corrupções e tudo que vocês possam nominar, certamente, entre as pessoas que ali habitavam, Abraão era uma pessoa que mantinha um coração afastado do mal, se mantinha reto. E por isso, em um determinado momento, o pai o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Porque, inclusive, como já disse anteriormente, o pai de Abraão era um idólatra. Então quer dizer, Gustavo, que eu tenho pessoas dentro da minha casa que moram debaixo do mesmo teto que eu moro, que também são idólatras. Eu tenho que abandoná-los? Não. Não é o caso. Não vamos misturar alhos com bugalhos. Não é o caso. Nesse caso de Abraão, ele já era uma pessoa independente, ele não dependia do pai dele para viver, ele não dependia de ninguém para comer, ele já tinha o seu próprio negócio, as suas próprias posses. Como veremos a seguir, onde diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Veja que os verbos estão todos no futuro. E vai para a terra que te mostrarei, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E aí vem o verbo no imperativo, que determina uma ordem. Se tu, não teu pai, não tua parentela, não tua família, não aquele que zomba de você, que fica te trolando, não aquele que caçoa de você, mas se tu, Abraão, uma bênção. Aí ele também diz assim, e aqui nós entramos nesse versículo 3. Essa promessa também nos alcança, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, quer dizer, por causa de ti, derivando de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então a verdadeira igreja de Cristo, ela se sobressai mesmo em meio à vagabundagem, aqueles vendilhões do templo, os cães gulosos que hoje estão imperando, que estão pregando um evangelho comercial, levando as pessoas a buscarem muito mais as bênçãos do Altíssimo ou as bênçãos do Senhor do que o Senhor das bênçãos. Os vendilhões, os cães gulosos, os teólogos, os que têm diploma de divindade, teologia, escatologia, exegese e tantos outros diplomas, eles estão levando as pessoas, em vez de terem uma relação íntima com o Pai, estão levando as pessoas a negociarem, a barganharem com o Pai. Olha, toma aqui o meu salário, agora eu quero isso. Toma aqui o meu 13º, agora eu quero aquilo. O Senhor tem que fazer isso. Tratam ao Pai como se ele fosse o seu mordomo, o seu empregado. Esse é o evangelho que tem sido pregado na grande maioria das igrejas. Pelo menos daqueles supostos líderes espirituais que aparecem todos os dias, que infestam os canais de televisão, fazendo oraçãozinha com um copo com água e um montão de coisas.
e convidando você para ir lá no... Ó, eu vou estar em tal lugar, e etc e tal, e tem que ser lá nesse lugar, porque eu vou estar lá, porque eu vou impor as minhas mãos, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Quer dizer, tudo eu, é a primeira pessoa, tudo eu. Quando esse daí é como diz aquela palavra lá em Apocalipse, né? Estás cego, pobre e nu. Cego, pobre e nu. Quer dizer, a pessoa confia na força do seu braço, porque sabe fazer o trabalho, sabe, é carismático, sabe atrair uma multidão, aí promete dar uma rosinha, promete dar isso e aquilo, e as pessoas se deixam levar por esse canto de sereia e passam a idolatrar uma rosa, passam a idolatrar um óleo que foi trazido lá dos supermercados Disco, Rainha, e dizem que é de Israel. Passam a idolatrar a água do Rio Jordão, passam a idolatrar, fazem dessas coisas os seus ídolos do lar. E depois apontam um dedo e falam para o católico: você vai para o inferno, porque você adora um Deus que tem boca, mas não fala, olhos que não veem, mãos que não apalpam, pés que não caminham, ouvidos que não ouvem, nenhum som sai da sua garganta, e semelhante a eles sejam aqueles que creem e que os fazem. Mas você também é um idólatra, seu hipócrita. Você também idolatra a rosinha. Você é até anti-higiênico. Pega aquela toalha suada que o apóstolo passa toda hora no rosto e quer passar a toalhinha em todo o seu corpo. Você também é o sabonete do amor, é a rosa do amor, é o azeite de Israel, é a água, é a caneta, é a colher de pedreiro, é a caneta para você assinar contratos, um montão de coisas. Isso é idolatria, seu hipócrita. Desculpe falar assim, mas isso é idolatria. Esse não é o evangelho pelo qual o Yeshua entregou-se para resgatar a sua igreja. Não é este o evangelho. Este é o evangelho dos negociantes que vendiam no templo, os quais o próprio Yeshua, ao entrar, fez um chicote e os expulsou, porque estavam transformando a casa do Pai em mercado. Qual líder espiritual, por exemplo, prega para você sobre o que é a maçonaria e o perigo que ela representa? Qual líder espiritual, qual pastor desses tão conhecidos que infestam os canais de televisão todos os dias, manhã, tarde e noite, prega para você sobre a nova ordem mundial? Sabe por que não prega? Porque isso não dá oferta. Ao contrário, isso vai espantar as pessoas das suas igrejas. Então eles querem números, eles não querem qualidade. Eles querem números, porque números representam mais ofertas. Não importa se aquele cara ali, ele é casado, eu sei que ele tem uma outra mulher, está em adultério, mas o dízimo dele é gordo. Então essa igreja prostituta, essa vai passar pela tribulação, sim. Essa vai passar. Vai passar pela tribulação e pela grande tribulação. Continuando. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Versículo 6 diz: atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Aí o versículo 7, sublinha o versículo 7, faça como eu aqui, ó. Tudo marcado, tá vendo? Tudo marcado. Sublinhe, por favor, o versículo 7.
Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei, outra vez o verbo no futuro, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Lá no capítulo 13 nós lemos assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Ló era o filho do irmão dele, de Abrão, quer dizer, sobrinho de Abrão. Era Abrão muito rico. Veja que aqui a palavra já afirma que ele já era muito rico. Não fez campanha. Se fosse nos dias de hoje, ele jamais daria o seu 13º, o seu fundo de garantia, os seus investimentos, a sua casa, o seu carro, seja lá o que for, porque isso é bruxaria, pessoal. Isso é barganha, isso é mercado de valores, é bolsa de valores. Toma aqui e dá lá. Dá com uma mão e quer receber com a outra. Isso é bolsa de valores. Por isso, esses templos corruptos, construídos com o suor, o salário, as ofertas, que foram impostas e obrigadas, o Altíssimo não habita ali, não. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Agora vamos pular para o versículo 14, ainda no capítulo 13. Diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Então aí já houve a separação entre Abrão e Ló, porque a terra não podia alimentar os dois, já que Ló também tinha as suas posses, apesar que Abrão tinha muito mais. Então o lugar ficou pequeno. E Ló, olho grande, olho de tandera. Abrão, olha, ele tinha tanta certeza de que ele era a bênção, que ele disse: Ló, então escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe, fica à vontade. Aí diz a palavra que Ló levantou os olhos, viu aquela campina, né? Os olhos cresceram. Eu vou para lá. Eu vou para lá. Condicionou a sua vida àquele lugar. Então, quando a pessoa ela realmente pertence ao Altíssimo, ela independe do lugar onde está, seja no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, onde quer que ela for, ela não precisa correr atrás da bênção. Ela é a bênção. Então, onde quer que ela esteja, a bênção está ali com ela. Onde ela colocar as suas mãos, ali vai prosperar. Mas essa prosperidade não é somente de dinheiro, não, pessoal. É que ela vai ter paz, vai ter felicidade, saúde. A sua casa será uma casa onde verdadeiramente um templo, com paz, com tranquilidade. A sua esposa, os seus filhos, e ainda que os filhos ou o cônjuge, a outra metade do cônjuge não seja convertido, mas porque aquela pessoa é a bênção, então aqueles também que estão ao seu redor, que compõem a sua família, são protegidos também, são guardados também. Por quê? A própria palavra diz que muito vale a oração de um justo pela sua eficácia. Então, a senhora que tem um marido que bebe muito, o seu filho, a sua filha. Hoje, aquela transmissão pela manhã, poxa, foi espiritual, né, pessoal? Foi muito legal. E aí depois eu estava lendo os comentários de algumas pessoas. Poxa, Gustavo, tudo que foi dito ali
Parece que você está falando comigo, eu estou desempregado, desempregada, não tenho o que comer, a minha filha de 17 anos está perdida, o meu marido já me ameaçou sair de casa, deixar, me abandonar, etc. Eu estou vivendo um verdadeiro inferno que o diabo tem amassado com o rabo dele. Eu estou comendo um pão que o diabo tem amassado com o rabo dele. Mas eu vou continuar. Essa palavra me reanimou, me revitalizou, me levantou. Eu vou continuar. Esse é o espírito. Porque você vai vencer. Sem precisar pegar envelopezinho daqui, envelopezinho dali, e é pau, é pedra, é um pedaço de pão, é o azeite ungido, é a rosa de Saron, sem nada disso. Apenas confiando no que está escrito aqui. Apenas confiando nessa palavra. Porque não dormita o que guarda Israel, meus amigos. Não dormita o que guarda Israel. Continuando, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência, para sempre. Não apenas por um motivozinho, por um período de tempo, não. Para sempre. Para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Agora você entende por que eu fiz questão de ver primeiro Tessalonicenses 3:29? E se sois de Cristo, também sois de Abraão, ou seja, herdeiros ou herdeiro das promessas. Então veja aqui: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, e que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, agora do capítulo 13, nós vamos para o capítulo 15. Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Quer dizer, eu te protejo. Ele está dizendo para você agora, mãe, você agora, família, que colocou aí esse Hangout na televisão, estão todos aí acompanhando. Olha, ele está dizendo para você agora, sabe quantas vezes aparece essa expressão não temas em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento? 366 vezes. Quer dizer, cada dia do ano o Altíssimo está dizendo para você: ei, não temas. E ainda dá uma de lambuja para o ano bissexto, quando fevereiro tem 29 dias. Ei, não temas, não temas, não temas, Maria, não temas, Ana Gomes, não temas, Denis, não temas, Kennedy Petkov, não temas, Alisson, não temas, Gustavo, não temas, não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque eu sou o teu escudo. Não é o pastor, não é o obreiro, não é o apóstolo, não é o Agenor Truque. A minha confiança, a minha guarda e proteção não está em uma arma, não está em fulano, ciclano, não está numa ideologia política, não está em um presidente. Não eu, Gustavo, mas o Altíssimo, sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Quer dizer, Abraão já tinha tudo. Nós vimos que ele já era muito rico. Não tinha falta de nada. Não tinha necessidade de nada. Então, ele certamente olhou para as suas circunstâncias, né? Poxa, se fosse hoje, né? Lembram que no fim de semana eu mostrei aquela Lamborghini conversível? Se fosse hoje, poxa, eu já tenho uma Lamborghini, tenho uma casa na praia,
um hotel, tenho isso, tenho aquilo, quer dizer, não me falta nada. Então, o que me haverás de dar? Havia uma coisa que ele queria muito e que ainda não tinha conseguido. Que o seu dinheiro, que as suas posses, não puderam proporcionar-lhe. De repente você também tem uma excelente condição econômica, mas tem algo que o dinheiro que você, com muito esforço, trabalho, honestidade e dedicação, conquistou, mas ainda está faltando isso. Ou quem sabe você não tem uma condição econômica tão exuberante assim, mas uma coisa que você te deixaria tão feliz e ainda você não conquistou. Então vamos ver o que ele fez para conquistar isso? Diz assim: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Quer dizer, o Adonai, o Hashem, não tardou em responder. Ele rebateu logo, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, olha que coisa maravilhosa, pessoal. Conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Será assim se a terra plana, redonda, geóide, não me interessa, não vem aqui ao assunto. Tirou ele daquela tenda que ele estava e abriu a visão dele. Olha aqui, sabe quem criou tudo isso aqui? Não foi o Big Bang, não foi uma explosão que criou isso aqui, não. Nunca vi explosão criar nada, só destrói. Quem criou tudo isso aqui, Abraão? Sou eu. E será que eu não posso te dar um filho? E o mesmo ele está dizendo para você: olha aqui, ó, tua filha está na balada, está perdida, está bebendo, está fumando, teu filho, teu marido quer sair de casa, você está desempregado. Olha aqui, quem criou tudo isso aqui? Ó? Fui eu. Então o que é um emprego para mim? Será que eu não posso? Será que eu sou tão pequeno que eu não posso te dar um emprego? Será que eu sou tão pequeno que eu não posso tocar no coração da tua filha, do teu filho, do teu marido, renovar o teu casamento, acender novamente aquele fogo da paixão? Claro que pode. Claro que pode. O problema, pessoal, é que nós, infelizmente, primeiro queremos ver para depois crer. Abraão, ele primeiro creu e depois ele pôde ver. Quando o Hashem disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei no futuro. Ele não tinha mostrado. Abraão apenas ouviu aquela voz e creu. E essa voz está falando com você agora. Aí você que está em Mato Grosso, em Pernambuco, na Bahia, no Acre, em São Paulo, interior de São Paulo, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, aqui nos Estados Unidos, essa voz está falando com você agora, eu tenho certeza disso. Não é a minha voz que está ardendo aí no seu coração, não. É a voz do seu Criador. Diz mais assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí o versículo 7 diz, por favor, sublinhe o versículo 5, que diz: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Aí lá no versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? A pergunta que ele fez: como posso ter a certeza que eu vou possuir essa terra? E aí talvez seja a pergunta que você também esteja se fazendo nesta noite. Gustavo, como eu posso ter certeza que o meu matrimônio vai ser restaurado? Que a minha filha vai se converter, que o meu filho também, que as coisas vão melhorar? Preste atenção. Diz assim: respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele
Tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Quer dizer, o próprio Altíssimo determinou que ele fizesse um sacrifício de animais, não de dinheiro. Ele sacrificou os animais, cortou as suas metades, as pôs uma de frente das outras, quer dizer, fez um caminho e ficou ali aguardando. Enquanto isso, os abutres, os urubus, aqueles que dizem, não vai dar certo, sabe? Como eu já falei uma vez, aquele desenho da Corrida Maluca, que tinha aquela motoca, eu te disse, não vai dar certo, isso não pode, não sei o quê. E o Dick Vigarista, Muttley, e o Muttley, medalha. Então tem gente assim, quem sabe a sua família, não, fulano, isso daí não é pra você não, porque você é sardinha, nunca vai chegar a ser tubarão, você come sardinha, quer arrotar caviar, não pode, não, isso daí não... Tem pessoas que para te empurrar para baixo, são mais aqueles capazes para te empurrar para baixo do que aqueles para estenderem a mão e te levantar. Então, Abraão pediu uma certeza. E aí o Altíssimo lhe disse que ele fizera essas coisas. Ele fez. E as aves de rapina são aqueles que querem arrancar a semente da fé do seu coração. Mas diz aqui que Abraão as enxotava. Enxote também. Faz, xô, sai para lá, pombagira. Sai daqui do meu caminho. Versículo 12. Ao pôr do sol, quer dizer, ele ficou ali esperando e lutando com as aves de rapina, enxotando-as por um bom período. Caiu profundo sono sobre Abraão. Certamente estava cansado. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Quer dizer, o próprio Altíssimo já estava dizendo o que iria acontecer com o povo de Israel, que passou 430 anos escravos no Egito. E será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então, quem estava ali representado por esse fogo, por essa tocha? O próprio Hashem. E ao passar pelo caminho entre as metades, ele fez o que com Abraão? Uma aliança eterna e inquebrantável. Então, Gustavo, é isso que eu tenho que fazer? Uma aliança? Sim. É entregar a sua vida nas mãos do Altíssimo somente e confiar. Ouvir a voz dele e seguir aquilo que ele colocar no seu coração. Ouvir a voz do Altíssimo, aquela voz suave que fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração e coloca aquela certeza. Faz isso que eu vou te abençoar. Sem barganha, sem pegar envelope, sem ter que fazer sacrifícios. Continuando aqui, diz o seguinte, isso é maravilhoso, pessoal. Diz assim, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Aí ele fala, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, etc, etc, etc. Bom, ainda temos 10 minutos. Vamos agora para o capítulo 18. Capítulo 18, do versículo 16 em adiante. Capítulo 18, do versículo 16 em adiante. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Onde eu coloquei minha garrafa d'água? Ah, está aqui.
capítulo 18 do livro de Gênesis, versículo 16 em adiante. Diz assim: tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão, aí já tinha mudado o nome dele, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Versículo 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Então, aqui começam os primeiros versículos de algo muito importante que tem muito a ver com a nossa salvação. Eu vou falar pausadamente, eu já falo pausado, mas vou falar ainda mais pausadamente, e eu gostaria que você meditasse junto comigo, porque é muito sério. Diz assim, versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Preste bem atenção. Sublinhe, por favor, esse versículo 23. Veja, procure entender os detalhes, o que é o espírito da palavra nos passa. Vou ler novamente. Versículo 23. E, aproximando-se a ele, quer dizer, Abraão se aproximou do Senhor, de Yeshua, e disse: destruirás o justo. Quem é o justo? A própria palavra diz que o meu justo pela fé viverá. Então, o justo, por definição bíblica, é aquele que vive pela fé, correto? E o que é a fé? Lá em Hebreus 11 diz que fé é a certeza, não a dúvida, não o talvez, quem sabe, querendo Deus. Não, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não viu nada, não teve nenhuma visão, não apareceu nenhum blue beam, nada, não mostrou nada. Ele apenas creu. Ele apenas creu. Agora você olha ao seu redor, talvez você vê só desgraça, destruição, como a pessoa que escreveu: Gustavo, eu estou 3 dias sem comer nada, desempregada, dependendo apenas do salário do meu filho de R$500. 3 dias sem comer nada. Abandonada pelo meu marido, sozinha, com 2 filhos, sem trabalhar. Então a pessoa olha, só vê desgraça. Se essa pessoa não estiver firme com o pai, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo, vai tomar a mesma atitude que 4 pastores tomaram, vai se suicidar. Vai se suicidar. Então, é a fé que nos move adiante. Você pode até tropeçar, cair, mas não fica caído não, se levanta. Por isso que eu digo que depressão é diabólica, é uma possessão demoníaca. Não dê espaço, não dê brecha para que esse demônio te derrote. Essa coisa de suicídio que muitos que se dizem cristãos, que na verdade são tristãos, estão aceitando como algo normal. Não é, meus amigos, não é. Porque aquele que comete suicídio
não tem a salvação, não. É um homicida, e os homicidas não entrarão no reino dos céus. Está escrito em Apocalipse. Então preste atenção. Abraão perguntou: destruirás o justo com o ímpio? O ímpio é totalmente o contrário do justo. Se o justo vive pela fé, o ímpio vive pela carne. Vive pela carne. O ímpio é aquela pessoa que quer encher a cara, não quer saber de nada, vive pela carne. O justo vive pela fé. O ímpio vive para roubar, matar e destruir, enganar as pessoas, ganhar dinheiro, fazer muito dinheiro, sair com várias mulheres, até com homossexuais. Está aí o Pablo Vittar, que fez aquele vídeo escandaloso que está aí rodando com aquele outro perturbado daquele cara. Então esses são os ímpios. Então Abraão fez a seguinte pergunta: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Que não é certo, não é justo. Aí disse assim: se houver, versículo 24, porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Então veja bem, preste bem atenção. O justo é aquele que vive pela fé. E o que é fé? Uma certeza de algo que se espera. O que você espera? O que eu espero? O meu arrebatamento. O meu encontro nos ares com o meu Salvador. A igreja prostituta, a igreja ecumênica vai passar pela tribulação, sim. Os templos vão ficar aqui para a tribulação. Mas nós que somos a igreja de Cristo, de Yeshua, de Hashem, nós não vamos ser destruídos juntamente com os ímpios, porque nós somos melhores que os ímpios. De acordo com o que está escrito aqui. Ou estou inventando alguma coisa, ou isso saiu daqui da minha inteligência. Não! Está escrito, vou ler novamente. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Ainda que você seja branco, negro, marrom, cabelo liso, encaracolado, crespo, nariz aberto, grandão, fininho, afilado, beição como o meu, beiço mais delicado, mas todos nós, a partir do momento que aceitamos a Yeshua, carregamos o DNA do Altíssimo. Então não somos igual ao ímpio. Não somos. E continua dizendo: longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Veja bem, se eu achar no Brasil todo 50 milhões de justos, vou poupá-los da tribulação, da grande tribulação, vou poupá-los por amor a eles. Vou poupar a cidade, o país, o bairro, por amor a estes justos. Mas o problema é que até aqueles que deveriam ser justos estão se corrompendo com os príncipes. Mas você permaneça fiel. Deixa fulano se corromper. Deixa fulano encher a cara. Deixa fulano falar e fazer besteiras. Permaneça firme. Permaneça firme. Porque você não é um templo feito por mãos humanas. Você é o pequeno templo onde o Pai habita. Continuando. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, ou seja, 45, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu:
Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se, porventura, houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se, porventura, houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: olha, eu se fosse Rachem, Abraão, como é que é, Abraão? A gente vai ficar aqui o dia todo e você pedindo. Oh, meu pai, tem misericórdia. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se, porventura, houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. E todos nós sabemos o que foi que aconteceu. Nem 10 justos foram encontrados, somente a família de Ló. Ele, esposa e 2 filhas. Correto? Aí eu pergunto. Essa é minha fé, pessoal. Ninguém é obrigado a ter a mesma fé que eu tenho. Eu sou pré-tribulacionista. Por quê? Porque se eu vivo debaixo da justiça, pratico a justiça e, portanto, sou um justo, seria até uma injustiça, e como o Pai não é injusto, que o justo sofra juntamente com o ímpio. De acordo? Então, 8 horas e 3 minutos aqui, 11 horas e 3 minutos aí da noite. Era isso que eu queria passar para vocês nesse primeiro hangout. Vimos que viemos destrinchando toda a história de Abraão, para justamente chegar nesse capítulo da destruição, capítulo 18 de Sodoma e Gomorra. Abraão espiritualmente representa a igreja. Foi tirado da idolatria, do banditismo, da sem-vergonhice, da safadeza, e é para isso que também Yeshua nos chamou. Você estava lá atrás, estava um dia como hoje, de repente você chegando no trabalho, já ia para a rodinha de samba com os amigos, com as amigas, ou para a balada, fumar, beber cerveja, coisa e tal, e fica com um aqui, dá uma beiçada em outra ali, etc e tal. Foi dali, dessa lama, que você foi tirado e chamado, E você agora está vivendo em novidade de vida, abriu mão de tudo isso. Aí eu pergunto, será justo que você passe pela grande tribulação, que, volto a repetir, tem a tribulação, que será a primeira metade dos 7 anos, onde o anticristo vai reinar. E a segunda metade é a grande tribulação, onde os juízos de Deus serão jogados aqui na terra. Quer dizer, o anticristo não terá poder para conter os juízos do Pai. E se esses dias não fossem abreviados, não sobraria ninguém. Então, você realmente ainda crê que a verdadeira igreja que somos nós, não a igreja prostituta, bacanal do reino de Zeus, assembleia lava dinheiro e por aí vai. Não essas igrejas prostitutas, mas a igreja verdadeira que somos nós. Ficaremos aqui para ver os juízos do Altíssimo? Se com Sodoma e Gomorra ele mostrou misericórdia, e se caso tivesse encontrado 10 justos, não teria acontecido o que aconteceu. Bom, antes de terminar, eu vou me despedir aqui das pessoas que estão aqui no chat. Ellen Rodrigues: momentos difíceis, Gustavo, estou passando. Que vídeo maravilhoso. Assisto todos os dias seus vídeos. Muito obrigado. Bahia no ligeiro. Aí você joga isso na lata do lixo e põe na conta de Constantino. Anti-nova ordem mundial, Prison Planet. Boa noite, Gustavão.
Miriam Silva, e boa noite, Gustavo. Parabéns, linda live. Fique na paz de Deus. Obrigado. Luiz Fernando, qual Bíblia eu devo ler? Alguém pode me recomendar? Luiz Fernando, eu recomendo que você, foi aquele que mandou um e-mail para mim, espero ter respondido com essa live o seu e-mail. Leia a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Sandra Saad, boa noite, obrigada. Rose Mesquita, boa noite, até amanhã. Ana Cristina Pereira, boa noite. Olha, um beijão no coração de cada um de vocês, quem está também no Periscope, aqueles que estão aqui também no Facebook, com a Priscila Souza, o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, esse teu último nome é difícil de pronunciar. A Denner Pereira Alves, Priscila Souza, Oliveira Oliver Caine Vieira, Sandra Saad, Rosa Maria, quem mais? Di Batista, Patrícia Lima. Olha, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos vocês. Está aqui o Edilson Ferreira de Melo, Luana Marta SR, Leomar Leone, Etacília Xavier, o Jesse Noyuri Takazaki, Vera Lúcia, Edson Cardoso, todos aqueles que estão aqui no Facebook, todos aqueles que estão aqui também no Twitch, muito obrigado mesmo. Esse Hangout será uma série, vai continuar, e cada vez eu vou procurar mostrar a vocês, dentro da palavra, que sim, podemos confiar que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, não irá passar pela grande tribulação. Não irá. É mais fácil crer no arrebatamento durante a tribulação do que a igreja ficando aqui para passar pela tribulação e a grande tribulação. Essa é a minha fé. Se você discorda, eu respeito. Não estou aqui para criticar ninguém. O meu trabalho aqui é abrir os seus olhos e, se possível, e você me permitir, tentar conduzir você a ter um encontro com o Pai. Valeu? May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau.